Olá, galerinha, muito boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui em mais um ano de lutas que passamos, né? Eu tenho certeza que vocês passaram por muitas situações, boas, não tão boas, mas estamos aqui reverenciando mais uma oportunidade de vitórias e também, por que não, de lutas. Nós estamos finalizando o ano para aqueles que desejam aí alçar voos na era do concurso com muitas grandes boas oportunidades, como os concursos que nós vamos ter aqui referente à área da IBCE. Também temos os concursos da Secretaria Municipal de Saúde, que pode sair a qualquer momento, também do Estado e também dentre outros estados que estão aí fazendo essa loucura, né, nas nossas mentes, na nossa cabeça. Eu acredito que essa é uma oportunidade única. Eu acho que esse momento é o momento de você realmente focar nos seus estudos e estudar, porque você vai alcançar os seus objetivos, eu tenho certeza disso, tá? Então, sejam muito bem-vindos nessa tarde de sexta-feira. Nós vamos iniciar aqui vamos realizar uma conversa, mas também vamos estreitar laços, já trabalhando em cima do concurso da EBC. Nós sabemos que o último concurso da EBC deixou muitas pessoas aí frustradas, muitas pessoas que passaram por essa situação de que às vezes pode ter sido, passou no concurso, mas não foi chamada, estudou bastante, sentiu que não foi o momento, que não saiu bem na prova, e teve N situações, né, com relação ao concurso anterior. Mas nós estamos lidando com uma empresa altamente influente e muito importante na sua carreira. Nós sabemos que é uma oportunidade única e nós não podemos desistir das oportunidades porque algo não deu tão certo como nós queríamos. Eu sou muito de acreditar que o momento não era aquele, o momento é sempre para frente. Quando nós não temos a oportunidade de alcançar aquilo que nós desejamos, almejamos naquele momento, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que nós não merecemos desistir de nós mesmos. Nós temos que continuar nessa luta para alcançar os nossos objetivos. Eu tenho aqui grandes alunos que já estiveram comigo presencial, online, tenho também técnicos de enfermagem que já trabalharam comigo, né, que estão aqui nesse interim, pessoas que eu conheço realmente, sei que são super importantes na saúde, e pessoas que o paciente, o cliente final, precisa, ele implora por uma pessoa como você, tá, Samara? Eu tenho certeza, Anderleia, dentre outras que estão por aqui, que trabalham, né, junto conosco, eu tenho certeza que esses pacientes, eles precisam da pessoa que você é, do humano que você é. Eles precisam desse seu conceito do amor, do estreitamento de laços que precisa ter. E eu sei do profissional que você está se tornando, que você vai se tornar, e a EBC precisa de você lá. Não importa se no estado lá em Minas Gerais, não importa se lá no Acre, não importa se no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não importa onde você vá, eu tenho certeza que vai ser aquele lugar que você nem esperava, mas com certeza é o seu ponto de partida para um sonho aí, um sonho que todos nós precisamos vivenciar, tá? Eu gosto muito de falar para os meus alunos. Não dou aula para aluno que sonha em trabalhar em um órgão privado. Claro que dependendo do valor e ele precisando, ele vai ter que trabalhar onde vier a alça do caminho, né? Mas eu gosto de fazer com que os meus alunos sonhem em ser um concursado, sonhem em ser uma pessoa federal, do estado, do município, sonhe em ser muito mais daquilo que você alcançou. Você pode muito mais do que isso, você pode ir mais, você pode ir além, tá? Então, é o seguinte, deixa eu dizer uma coisinha para vocês, antes que eu abra aqui as oportunidades para vocês também falarem, tá? Deixa eu explicar como vão funcionar as nossas aulas. A partir de hoje, nessa sexta-feira, a última sexta-feira do ano, que eu tenho certeza que vai ser uma sexta-feira de grandes aprendizados aqui, nós vamos iniciar a nossa mentoria para o concurso da EBC. Em se tratando da EBC, nós vamos trabalhar aqui legislação SUS, nós vamos trabalhar legislação EBC, nós vamos trabalhar específicas de enfermagem, ok? Todas as sextas-feiras.
Nós temos o planejamento, nós vamos trabalhar com vocês esse planejamento, e já vou disponibilizar a aula de hoje para vocês, que é o resumo legislação do SUS, que é feito em PDF por mim, eu elaborei para vocês, que eu estudei juntamente com os alunos do concurso 2023. Então, eu atualizei ele e vou passar para vocês. Se vocês tiverem interesse em imprimir, dá certo imprimir também, tá? Mas eu super sou do apoio daqueles que gostam de estudar também pelo celular e pelo notebook. E aí eu já vou disponibilizar nos privados de vocês. Não vou desfazer o grupo grande, porque tem muitas pessoas que não puderam estar conosco hoje, mas porventura podem aderir na sexta-feira que vem. A aula de hoje já está sendo gravada. A partir do momento que eu já iniciei, ela já está sendo gravada. E vocês também vão receber essa sala de aula em até no máximo 48 horas para revisar tudo que nós vamos conversar aqui, tá certo? Então, vocês vão ter essa aula gravada para revisar novamente, tirar dúvidas. De repente, a professora falou algo que você não conseguiu ali prestar tanta atenção, estava trabalhando, sei lá, porque tem gente que está ali trabalhando, está dirigindo, né? Que eu já vi pessoas estudando dirigindo, não é muito bom, eu não daria conta, né? Mas tem também. Então, tem pessoas que estão, às vezes, lavando uma louça, enfim, está estudando. Então, vocês podem dar aquela revisada com uma concentração maior, tá? Então, as aulas ficarão gravadas. Pelo menos essas aulas aqui. Eu não sei se todas a gente vai conseguir aí gravar e repassar para vocês, tá? Esse material que vocês estarão recebendo é um material exclusivo. Eu preciso dizer a vocês, está na consciência de cada um, que não disponibilize para ninguém. Vocês pagaram por esse material e também pela aula gravada de hoje. Então, não disponibilize para ninguém, tá? Vocês sabem que isso é grave, uma atitude antiética, então é um material seu, você pagou por ele e você tem direito a ele, ok? Então, somente você tem direito a esse material. Quando você replica isso aí, você está sendo infrator, tá bom? Então, eu preciso combinar isso com vocês, tá? Uma outra coisa super importante também é que todas as aulas das sextas-feiras iniciaremos por volta das 13 horas, como agora, tá? E aí, nós já vamos direto para a aula. Nós não vamos ter aquela conversinha como nós estamos tendo hoje, que hoje é mais essa conversa de explicar como é o processo e tudo mais do concurso, tá certo? E também vamos entrar no SUS, tá bom? Vamos conversar sobre o SUS. Então, nós já vamos iniciar 13 horas em diante com as aulas. Todas as aulas, exceto a de hoje, nós iremos realizar algumas conclusões. Como é que eu realizo essas conclusões? Como é bom nós possamos realizar essas conclusões? Resolvendo questões, tá? Da nossa banca. Então, nós vamos resolver questões da nossa banca, vamos explicar essas questões para vocês, e que é muito mais interessante dessa forma. Então, a partir dessa semana, se você tem interesse em participar da próxima aula na sexta-feira, você tem até quarta-feira para fazer o pagamento, para receber o seu material antes. Que material é esse? São as questões das bancas que eu vou disponibilizar para vocês tentarem responder e iremos corrigi-las e estudar na sexta-feira, dando continuidade ao SUS, ok? Outra coisa super importante que eu quero falar para vocês. Eu separei 10 sexta-feira, para que nós consigamos trabalhar bem aí um resumão bem legal do concurso EBC. Todas as sextas, a aula valerá, né, irá ser cobrada R$ 20. O aluno tendo interesse às 10 aulas, ele pode já vir no privado combinar comigo, professor, eu quero o pacote. Quanto fica o pacote? O pacote fica R$ 180, tá? Então, nós temos o desconto aí de R$ 20. E podemos parcelar isso aí no cartão, tá bom? Caso você tenha interesse, eu quero todas as sextas, tá ok? Não vou estar toda sexta disponível, mas eu quero as aulas gravadas. Então, eu vou pagar os 180 e fico livre aí daí para frente, ok? Caso não, você não tenha interesse, você acredita que não vai ter uma boa demanda, enfim, você vai pagando R$ 20 para sua aula de sexta-feira, combinado? Porém, o nosso encontro será todas as sextas, às 13 horas da tarde, até próximo do concurso público. Conta aí 10 concursos
10 sexta-feira até lá. Outra coisa que eu gostaria de explicar para vocês também. Não disponibilizem o link de vocês quando eu passar o link, porque existe uma chamada interna aqui e nós saberemos quem são os alunos que estão aqui disponíveis, né? Aqueles que efetuaram pagamento e estão realmente estudando conosco. Porém, você pode fazer uma chamada do telefone do esposo, do filho, enfim, mas precisa nos comunicar antes, porque às vezes aparece um nome aqui totalmente diferente daquele da inscrição, tá? Esses que pagaram hoje já vão ficar no grupo VIP dos VIPs, onde eu vou passar, a partir de hoje, materiais também que ajudarão aí para o teu concurso. Eu tenho muito material que vou disponibilizar de muitos professores de todo o Brasil, inclusive Rômulo Passos, tá? Rômulo Passos, que eu super indico que vocês também estudem por lá, Rafael Pinho, dentre outros. E aí eu vou passar, eu tenho acesso aí, eu tenho um grupo bem legal de enfermeiros de todo o país, e aí eu vou disponibilizar aquilo que é importante para o técnico de enfermagem, tá? Outra coisa importante, tem um amigo enfermeiro, vai estudar, mas ele quer estudar para enfermeiro. Dá certo estudar conosco? Dá certo estudar, porque nós vamos estudar SUS, legislação da EBSER. Então, essas duas modalidades dá super certo para técnico e para enfermeiro, tá? O que não vai ser interessante é a parte técnica, realmente, que nós vamos estudar mais estreitamente, me dirigindo aos técnicos de enfermagem, nesse conteúdo aqui, tá? Para enfermeiros, nós vamos ter uma outra demanda. Combinado? Mas conhece algum colega enfermeiro e tem interesse em estudar toda sexta-feira? Dessa que vem a outra. Vamos ter 4 sexta-feiras separadas somente para legislação. Então, dá certo eles participarem. Tá bom? E é isso, nós vamos começar a nossa aula já já. Desde já eu quero deixar aberto. Se mais alguém tem alguma dúvida, pode falar, tá? Levanta a mãozinha aí que nós vamos conversando. Já estou com minha garrafona de água aqui. Alguém tem alguma dúvida? Se não quiser falar, pode fazer aqui o seu textinho que eu vou dar uma olhada, tá? Lembrando que nós, quando estivermos na aula, eu não consigo visualizar aqui o chat. Então, vocês podem disponibilizar suas dúvidas nesse momento. Caso não, nós vamos começando a nossa aulinha, tá? Então, beleza, vamos iniciar. Eu acredito que todo mundo está aqui super ansioso para entender essa demanda de hoje, né? O que é que nós temos aqui para conversarmos. E é importante que vocês estejam realmente atentos, tá, gente? Porque vocês viram um grupo lá com mais quase 50 pessoas. 10 pessoas estão aqui ativas, mais 10, né? Ativas e com a disponibilidade do seu tempo para dar vamos dizer assim, uma avançada, né? Um salto nesse momento, que é um momento que está difícil para todo mundo. Momento difícil de trabalho, momento difícil de saúde, né? Como saúde como um todo, saúde pública também, saúde pessoal. Então, está bem difícil. E tudo que nós queremos nesse momento é sentir que os nossos alunos, eles têm uma possibilidade de melhorias na sua vida, né? Se pelo menos um me responder, tá ok, então aqui para mim. Vocês estão conseguindo visualizar aqui presentes de Natal, né? O Natal passou, mas os presentes continuam. Eu ainda estou recebendo presentes, viu? Podem mandar, que eu continuo recebendo meus presentes, tá? Inclusive, eu tenho presentes para receber. Ainda tem presente na escola que eu estou dando aula, que eu ainda não tive a oportunidade de buscar. Então, os presentes continuam. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Tá tudo ok aqui? Estão conseguindo? Perfeito. Anderleia deu ok, então ninguém está com dificuldade, né? Se alguém tiver com dificuldade, vai lá naquele númerozinho, ou então lá no grupo, tá? Da EB7, que tem lá o nosso grupo, o grupo grande, e coloca. Não estou conseguindo visualizar. Dê uma reiniciada no seu celular que dá certo, viu?
Porque está aparecendo para um, então aqui não tem problema. Eu estou conseguindo jogar esse slide para você. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui. Foi meu aluno que esteve comigo presencial, eles estudaram. Nesse domingo eu já conversei com eles sobre isso aqui, sobre a possibilidade de você ser o diferencial, né? Através de aprimoramentos, capacitações, aperfeiçoamento, para que o seu currículo ele tenha vantagens. Quando nós pensamos no nosso currículo e quando nós estamos pensando previamente no nosso concurso, pare bem para pensar e avalie quem você é enquanto um técnico de enfermagem, enquanto um enfermeiro, técnico de laboratório, o que for da saúde, né? Quando você pensa nisso, você se coloca no lugar do outro e você quer, obviamente, o melhor para si. Quando você está doente, você quer algo que seja paliativo, mas que você realmente tenha uma melhoria. Você não quer permanecer com dor, você não quer permanecer ali uma pessoa que não está tendo um atendimento devidamente, tá? Então você precisa, primeiro, quando você está com foco de passar no seu concurso público, quando você está com foco de estudar, você precisa se aprimorar, você precisa estar capacitado, aperfeiçoar aquilo que você já sabe, porque tem muitos de vocês que sabem muito, são conhecedores das normas, porém, quando está no âmbito de trabalho, querem fazer tudo errado. Recentemente, eu estive com alguns alunos em uma determinada UBS, maravilhosa, fomos realmente muito bem recebidos pelos profissionais de lá. E uma coisa muito interessante que alguns deles diziam para mim, professora, só diga aos seus alunos que não façam o que nós estamos fazendo, né? Eles vão ver coisas erradas, mas que não façam o que nós estamos fazendo, mas o que a senhora está ensinando. E eu achei aquilo muito interessante e ao mesmo tempo triste, porque é um fator realmente condicionante. Parece que você está condicionado a isso quando você se torna um profissional. Você esquece os aprimoramentos, esquece que você está capacitado, você não aperfeiçoa aquilo que estava de bom e o seu currículo ele só tende a ser desmascarado. Mas quando você está estudando, você quer tudo isso aqui. Você quer aprimorar os seus conhecimentos, quer se capacitar, quer se aperfeiçoar para seu currículo ficar lá em cima. E aí, muitas das vezes, você não faz nada disso. Não tem aprimoramento, não tem capacitação, não tem aperfeiçoamento de nada. Seu currículo talvez não seja lá essas coisas, mas você passa no concurso público. E aí são duas coisas, né, totalmente diferentes. Mas, professora, pode acontecer? Claro que pode. Existem muitas pessoas que estão aí concursadas, muitos profissionais da saúde, concursados, mas que não se capacitam, que não estão à frente do seu tempo, que não estão atualizados, que nunca fizeram a reciclagem, que estão nem aí para as normas, né, as novas normas disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, essa pessoa, ela foge do eixo, ela foge realmente daquilo que se aprimora, né? Então, eu preciso mostrar para vocês quem é FCR, que tem gente que está aqui vindo pela primeira vez e caiu de paraquedas e não está entendendo nada, nem o que está fazendo aqui. O curso, o preparatório para concurso público, gente, você vai encontrar em vários locais, inclusive na internet, YouTube, Instagram, tem muita gente dando aula, muita gente boa dando aula aí, e tem muita gente também que se faz de boa, né? Então, é importante que você entenda o que você está fazendo e onde você está. Então, nós somos uma escola de capacitações que disponibilizamos para o aluno a possibilidade dele estar capacitado, dele ter um novo rumo daquilo que ele aprendeu em sala de aula, mas ele não tem ainda o manejo como ele gostaria dentro de práticas. Preparamos também para concurso público profissionalizante também e promovemos estágios dentro de alguns desses cursos, como cuidador de idosos e reciclagem. Sempre os nossos alunos, a partir de agora, quando estiverem em campo de estágio, estarão identificados. Então, nós temos a identificação desses alunos lá fora. Nós já estamos formando uma turma de cuidador e nós temos a certeza de que nós estamos trilhando um novo caminho aí nessa área da enfermagem, tá? Passei isso aqui para os meus alunos que estavam na aula anterior comigo presencial. Desde já eu digo para vocês que não estou repetindo, tá, gente? É uma
uma nova roupagem aqui e nós vamos ter nossa aula do preparatório hoje. Não se preocupe. Mas eu precisava trazer essa mentoria para vocês também, tá? Quando você está no processo e o processo ele pede que você seja melhor, você tem que estar num processo onde você tem o poder de avançar nesse processo. Você só consegue vencer se você realmente quiser, porque o poder de querer vencer garante que você realmente conquiste o seu espaço lá na frente. Não adianta nada você subir as escadas, lá na frente alguém te derrubar porque você não tinha um manejo de uma bomba de infusão, você não tinha um manejo de um tratamento de um paciente crítico, você ficou totalmente alheio a uma cena de intubação, você não sabia o que é um APH. Então, tudo isso aí, ele não garante seu sucesso, certo? Você estudar momentaneamente dentro de uma sala de aula não garante o seu sucesso. O que vai garantir o seu sucesso é querer vencer. E esse querer vencer é estar em estudo constante, se adequando àquilo que a demanda pede de você. É claro que para eu estar hoje diante de várias pessoas, trabalhando com elas, estando com elas em um ambiente hospitalar, trabalhando em conjunto, fazendo conferências, dando aula, eu tive que me transformar todos os dias para que essas oportunidades elas viessem para mim de uma forma que eu pudesse agarrar e não soltar. Porque cada desafio que é colocado na nossa mente, a gente tem que entender que ele é um desafio que nos faz crescer. É um aprendizado que contribui para essa nossa etapa de crescimento. E aí eu costumo dizer, eu nunca tive nenhum tipo de, vamos dizer assim, desentendimento com os meus colegas profissionais, tanto enfermeiros como técnicos de enfermagem. Eu sou um amorzinho, né? Você é um amorzinho, mas nós temos temperamentos. Nós podemos estar em momentos tristes, nós podemos estar em momentos desgastantes, mas o que eu quero dizer para você é que a nossa equipe ela não tem nada a ver com isso. O nosso paciente não tem nada a ver com isso. As oportunidades que aparecem para mim, às vezes, ela é uma só oportunidade e eu preciso agarrar. Às vezes, a oportunidade que você está tendo de hoje, estudar para um concurso público, ela seja a única. E aí você precisa agarrar, tá? As possibilidades são muitas. Dentre elas, você pode ser um profissional da área de saúde, com vários estreitamentos de laço, como cuidador, como profissional de humanização, do furo humanizado, especialista em feridas. Você pode trabalhar em home care, você pode ser uma pessoa específica das ostomias, você pode ser um profissional qualificado. Tudo isso depende dos seus saberes, tá? 2025, eu estou dizendo desde hoje e adiante que é o ano das possibilidades. É o ano que você pode pegar aquela caneta linda que você um dia comprou e esperou assinar, né? A sua chamada lá. Você pode ser chamado lá no hospital universitário daquele que você escolheu. Escolha aquele de ampla concorrência, escolha também aquele que talvez ninguém queira ir. Escolha aquilo que o teu coração, ele está dizendo assim, olha, você vai conseguir. Porque 2025 tem que ser o ano das possibilidades. Essas possibilidades, elas só dependem de mim, tá? De mim, somente de mim. Eu consigo realizar as possibilidades. Eu consigo avançar nas possibilidades. Ninguém mais pode fazer isso por mim. Quando eu tenho um objetivo, esse objetivo ele tem que ser alcançado, determinado, planejado por mim. Ninguém vai fazer isso por você. Não vai ser teu professor que vai fazer a tua prova, e ainda você não deveria nem confiar num professor que faça uma prova para você. Não vai ser teu melhor amigo, porque muitas das vezes teu melhor amigo quer estar no teu lugar, é fato, tá? Muitas das vezes nem os de casa acreditam em quem você pode ser e quem você vai se tornar. Muitas das vezes o teu esposo, o teu marido, né? Teu namorado, ele coloca empecilhos para você, porque é uma realidade, mas não. Você também pode ter uma pessoa que incentiva você para frente. É uma realidade minha, graças a Deus. Mas essa realidade também pode ser sua, quando você encontra alguém, porque talvez ele não faça nem por mal, não faça por maldade, mas você transforma isso aí numa possibilidade. Você conduz isso aí numa possibilidade que é um sonho seu. Não é um desvaneio você querer ser melhor e ganhar melhor. Você sabe quanto ganha um técnico de enfermagem na EBSER, gente? Olha, você conseguirá viajar, né? Você conseguirá ir para as suas viagens dos sonhos, se você for uma pessoa que realmente sabe
coordenar bem o seu dinheiro, planejar bem o seu dinheiro. Você consegue ir até para o exterior, viu, querida, bonita, né? Você vai ter as roupas que desejava, você vai ter o seu carro que você deseja, você vai ter maior conforto para os seus filhos, uma escola boa, de bom ensino para você e para ele, e mais ainda, você vai conseguir investir no seu conhecimento, realizar outras oportunidades de possibilidades, aí pagando uma faculdade para você, você que não tem uma formação, né, de graduação, você pode realizar N sonhos, mas esses sonhos só dependem de você, porque as possibilidades estão sendo dadas, mas você só vai coletar se você quiser. Ninguém vai fazer essa conduta para você, tá certo? Muitos já estão preparados, você é apenas mais um dentre essas pessoas que estão aqui hoje. Uma delas muito provavelmente passará, ou talvez todas. E nesse momento, eu tenho certeza que aqui tem muitos que estão mais preparados, que já vêm estudando de longa data, e tem uns que estão pegando hoje. Como chegou alguns alunos, professor, eu nunca fiz um concurso público, eu não sei nem como segurar uma caneta para isso, tá vendo? Pode acontecer. Sim, pode acontecer, mas pode acontecer de que você tenha um preparatório destinado a você. A chave da vitória só é uma: estudar. Ninguém vai garantir um sucesso além dos seus estudos, tá certo? E eu vou dizer uma coisa super importante para você. Se você já fez vários concursos públicos e nunca deu certo, deixa eu te contar um segredo que talvez ninguém te contou ainda, tá? Querida e maravilhosa aluna que está aqui comigo. Porque a maioria aqui é menina, acho que não tem nenhum menino inscrito, tá? Querida aluna, deixa eu falar um negocinho para você, tá? Mas querido aluno, aquele que estiver assistindo depois da aula, né, gravada. Sabe o que faz a pessoa que está lá na frente no concurso, concursada diferente de você? Talvez ela não tenha nem estudado tanto quanto deveria e talvez ela não seja tão boa praticando como você é, tá? Mas sabe qual foi a diferença dela? Além da fé, além do preparatório para estudar, porque todo mundo tem a sua análise de estudo e seus expertise, alguns têm mais domínio em matemática, alguns em português, alguns em específicas. O meu domínio é específica e legislações, eu gosto muito do SUS, eu gosto de trabalhar o SUS, né? Mas o diferencial mesmo, sabe qual é? O único segredo? A calma, a concentração. Quando você vai fazer um concurso público e você tem uma ansiedade, você é ansioso, você tem aí uma ansiedade generalizada, você vai fazer tratamentos, né? Quimioterápicos, você faz tratamentos, faz uso de medicações e tudo mais. Isso aí é um contribuinte para que você realmente não esteja tão atento às questões. E aí você tem uma ansiedade naquele momento. E essa ansiedade, ela vai o quê? Te descentralizar. Você precisa ser, a partir de agora, uma pessoa consciente das suas expertises. Você tem que acreditar em você. Quando você estuda, não tem prova nenhuma que você vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, eu não sei o que está escrito aqui. Porque quando você estuda, você vai ter certeza daquilo que está diante dos seus olhos. Não é verdade? Você não concorda com isso? Então você tira daí já essa ansiedade. Agora, quando você não estuda, você não está preparado, é ansioso, tem transtorno de ansiedade generalizada, tem depressão, tá triste, não vá fazer seu concurso, porque vai ser um problema patológico para você. Você tem que estar tratado, concentrado, tá? E estudar com calma. A maioria das vezes essas pessoas que passam no concurso, elas são calmas, elas são autossuficientes, elas são donas de si, elas acreditam nelas, elas respiram fundo, elas leem mentalmente aquelas questões, elas não se martirizam, sabe, devia ter estudado mais isso, não. Elas conseguem responder primeiro aquelas que ela já tem consciência de que sabe, ela tem certeza de 4 horas ali, ela não vai fazer tudo que ela deveria fazer, então ela já começa a responder aquilo que ela sabe, ela se conscientiza daquilo que ela realmente está forte, ela tem concentração, ela se concentra daquilo que tudo que ela abdicou durante todo aquele tempo de estudo, seus filhos, né, os seus projetos pessoais, um passeio com o marido, um passeio com os amigos,
tá? Aquele encontro de final de semana ficou para trás. Então, ela pensa em tudo aquilo que ela fez e ela vai dizer o que agora? Eu estou aqui para resolver aquilo que eu vim fazer. Consciente de tudo que eu sei, de tudo que eu estudei e de tudo que me foi passado. Isso é o diferente para você ter a chave da vitória. Quando você estuda para concurso, você não pode estudar principalmente, somente aquela parte literária. Não é assim. Quando você estuda para concurso, você não pode ficar revisando fundamentos da enfermagem. Não, você não vai revisar fundamentos da enfermagem. Vixe, vai cair cirúrgica. Meu Deus, olha, a banca, ela diz para você assim, ela joga, né? Ela joga para você um conteúdo, né? Cuidados em pacientes ou em transoperatório. Aí você vai estudar tudo, revisa tudo. Não, você não pode estudar assim. Você pega a banca, né? Que está ali trabalhando com você, você estuda as questões baseadas naquele conteúdo. E aí você vai entender o que é que a banca quer de você. Essa é a forma de você estudar, de acordo com o que a banca quer. A banca costuma perguntar mais sobre bomba de infusão. A banca costuma perguntar mais sobre administração de vasoativas. A banca costuma perguntar mais sobre SLAI, né? Sistematização do atendimento ao cliente. Diferente de algumas outras bancas, que às vezes elas são mais inespecíficas, elas trabalham mais com história clínica. Então, você começa a ter uma abordagem mais clara e se aprofundar naquilo que a banca quer de você, tá certo? Essa é uma das maneiras mais eficazes de você ter uma vitória, tá? O nosso site é esse aqui, tá, gente? fcr.com.br, né? FCR Capacitações, desculpe, FCR Capacitações, né? É o nosso site. Lá nós vamos ter também alguns cursos ministrados presencialmente e online. Dentre eles, nós temos preparatório para concursos, nós temos raciocínio lógico para aqueles que vão fazer concurso, que têm a necessidade de dar uma revisada em raciocínio lógico. Vocês podem aderir através do nosso site, tá, também. E nós temos nessa abinha aqui de concursos algumas particularidades do concurso da EBSER 2023. Porém, tem conteúdo lá que ele vai te ajudar bastante, como legislação, que a gente vai rever aqui, SUS, e também algumas das mais pedidas da banca, dessa nossa nova banca. Mas o mais importante é que você esteja atualizado, tá certo? Aqueles que querem estudar português, tem conteúdo de português lá para outras demandas e para essa também, tá? Matemática, enfim, você pode comprar tudo pelo carrinho aqui do nosso site, que é importante para vocês, tá bom? Ok? Beleza, né, galerinha? Então, eu espero que eu tenha dado aí um gás, né, para que vocês tenham essa vontade de contribuir para você mesmo. Lembrando que para você estar aqui hoje, você está garantindo uma possibilidade, uma porta aberta aí para o seu concurso, tá? Então, nós vamos continuar nossos estudos. Se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha e fica à vontade. Tirar alguma dúvida, esse é o momento. Ok, não tendo. Então, vamos para a nossa demanda de hoje, tá? Pessoal, vou partilhar aqui com vocês a apostila, que no caso é a apostila que eu vou enviar para vocês, que está atualizada já, certo? Deixa eu passar aqui. Essa apostilazinha eu vou passar e vocês podem imprimir. É uma revisão sistematizada para que você seja top das galáxias dentro do estreitamento laços SUS, tá bom? Então, eu já fiz essa revisão aqui com vocês aqui para alguns que já fizeram preparatório conosco. E aí eu vou colocar para vocês no privado, tá? É um e-bookzinho de passo a passo para que você consiga aí desmistificar
o que nós vamos falar aqui na nossa aula presencial. Então, é um resumo, mais propriamente dito, que você pode estudar até mesmo próximos aos dias de concurso ali para dar aquela revisão mais setorizada, tá bom? Então, eu irei disponibilizar para vocês aqui em PDF, vocês podem imprimir, podem encadernar, fica bem bonitinho. Então, aqui uma revisão mais curtinha, tá? Do SUS, referente ao que nós vamos conversar hoje, tá bom? Aí, todas as sextas-feiras, vocês vão receber parte do conteúdo, também disponibilizado de uma forma em apostila para que você consiga imprimir, aqueles que gostam de imprimir. Caso aqueles que não conseguem imprimir, podem estudar, ó, abre no computador, tá? Que dá super certo vocês estudarem também, maximiza, no celular vocês não perdem cor também, fica tudo bonitinho, vocês conseguem ter essa adesão bem legal, tá? E aqui eu coloco no final para que vocês não repliquem isso aí, que é um direito autoral, é meu. Vocês vão receber de forma em PDF que vocês possam imprimir. Aqueles que tiverem interesse, vocês peçam para entrar em contato com a escola, que a escola irá disponibilizar para essas pessoas aí o valor do conteúdo, né? Para que ela tenha acesso a esse material, combinado? Então, após a nossa aula, eu vou entregar isso aqui para vocês e vou entregar também outros materiais que vão auxiliar para você nessa nossa demanda de ensino, tá certo? Então, vamos lá, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos dar uma revisada bem legal, começar naquilo que mais se pede, que é SUS, tá? Não tem de forma alguma, tá, gente? Você querer aperfeiçoar, querer estudar, passar no concurso público sem entender o mínimo sobre SUS, tá? Quando você é uma pessoa que está disponível para trabalhar com esse setor público, você precisa entender pelo menos como se deram as histórias, né, da evolução de políticas de saúde que você tem hoje. Então, eu gosto de trabalhar com meu aluno e fazer com que ele entenda o SUS de uma maneira assim, como se ele estivesse conversando sobre a novela Tieta, tá? Que está sendo reprisada agora, né? A propaganda aí. Eu não assisto, mas eu já assisti. Então, tem algumas situações da novela Tieta que, se você me perguntar, eu saberei identificar o que vai acontecer com fulano, quem morre, quem permanece vivo, o que vai acontecer com tal coisa, não é isso? Algumas eu posso puxar da minha memória, porque eu era muito criança quando eu assistia, mas eu vou lembrar de algumas coisas. Então, eu gosto de fazer com que meu aluno capte o SUS de uma forma literária, claro, mas de uma forma lúdica, que ele veja o SUS de uma forma lúdica e ele consiga compreender quando ele está de cara numa prova de concurso público, ali ele tem uma questão e ele não sabe o que fazer com ela, ele quer correr. Quando você tem essa história lúdica, essa parte lúdica do ensino, fica mais claro você entender certas coisas que o SUS não te deixa entender, tá certo? Então, essa minha forma de ensinar pode ser uma surpresa para alguns, mas para aqueles que já estão estudando comigo, tá super de boa, gostam e têm dado certo, porque faz com que você compreenda de uma forma mais completa, menos complexa, vamos dizer assim, com relação às diretrizes do SUS, tá? E aí nós vamos estudar e começarmos, né, nessa parte do SUS. Vamos parar em determinado momento, tá certo? E aí, amanhã à noite, sábado à noite, eu irei lançar para vocês alguns questionamentos, tá? Algumas questões da nossa querida banca para vocês tentarem resolver e nós iremos lançar o gabarito, tá? E corrigirmos nas próximas aulas, combinado? E isso vai fazer com que você esteja sempre atento e também saber o que é que você está estudando. É revisando, né? Que se aprende, tá? Então, vamos lá. Nós sabemos que desde o SUS ser iniciado lá em 1980 e hoje, nós temos as nossas atualizações, que elas vêm crescendo com o tempo, né? E a nossa didática também, quanto ao usuário e quanto aos gestores, elas são modificadas meio que quase que anualmente,
tá? Nós tivemos uma evolução, seja medicina, seja sustentável, seja urbanização, seja de gestão, presidente, o que você imaginar, ela mudou nas decorrências dos tempos, né? Dos anos 80 até o nosso ano 2024, o ano 2000, vamos dizer assim. Muita coisa tem mudado. O SUS, hoje, é uma atualidade que muitas pessoas faz necessário conhecer. Mas nós temos uma instituição, né, que provê recursos para os usuários e também para aquelas pessoas que trabalham no SUS. Nós tivemos muitas mudanças. Dentre elas, nós vamos estudar mais as leis que nos pedem que nós entendamos quais são essas mudanças. Como, por exemplo, a lei da instituição do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que é o SINPAS, tá? O SINPAS é uma lei 6.439 de 1977, antes do SUS ter se tornado algo nacionalizado, né? Que naquele momento ele veio como contribuição financeira, social e partidária, né? Com as previdências, como IAPAS, INPS e INAMPS, onde aquelas pessoas que tinham o partidarismo a nível de administração e financeiro tinham direitos a algumas modificações da saúde, algumas atenção à saúde propriamente dita. Então, eu sou da época que minha mãe dizia assim: eu vou no INAMPS pagar a carteirinha para fulano fazer o tratamento do dente. Eu lembro que ela dizia isso. Eu tinha por volta dos meus 8, 9 anos de idade. Eu tenho 47 anos, né? E aí eu lembro que ela ainda falava essa coisinha, sabe? Ela dizia assim, INAMPS, INPS, IPE. Então, naquele momento nós estávamos evidenciando a Lei 6.439, que instituía um sistema de previdência, né, privada, tá? Eles eram privados porque eu precisava ter um pagamento para custear o meu tratamento, seja ele qual fosse, tá certo? E aí, naquele momento, eu fui entendendo, né, o que significava enquanto criança, que eu não poderia ir, por exemplo, como hoje você pode ir numa UBS vizinho à sua casa, você pode ir a um hospital público, né, de forma, vamos dizer assim, mais abrangente, tá? Eu não tinha essa possibilidade, as pessoas não tinham essa possibilidade, tá? Era uma medicina previdenciária, e essas medicinas tinha assistência médica, que era restrita somente também a alguns trabalhadores, né, que exercitavam alguma atividade que, por conta da sua remuneração, elas tinham direito. Então, quem eram essas pessoas? Né? O CAPS, por exemplo, as CAPS, né, elas financiavam, davam assistência aos trabalhadores de determinadas empresas, que eram financiadas pelos próprios empregados e também por alguns empregadores. Então, era como se você tivesse ali parte do seu salário, ficava ali, ó, restrito àquela empresa, para que aquilo ali fosse entregue para as CAPs, e ali você tinha uma assistência, né, previdenciária medicina, tá? Você tinha uma assistência médica porque você pagava por ela ali e trabalhava com isso, tá? Já as IAPs também eram um tipo de assistência para os trabalhadores, né? Mas de algum tipo de categoria, sejam trabalhadores que trabalhavam nas ferrovias, nas ferroviárias, né? Dentre outras. Eram financiadas também pelo governo federal, né? E elas eram o quê? Impressas de uma forma, vamos dizer, de uma categoria maior. Então, você tinha direito também à medicina previdenciária e também a outras atribuições dentro da saúde pública, tá? E era uma das melhores. Já o INPS e o INAMPS, como minha mãe falava, né? Era uma unificação de todas as IAPs com todos os trabalhadores, e aí existiam os financiamentos dos empregados e também pelos governos, então as pessoas que trabalhavam nas IAPs tinham direitos, as pessoas que trabalhavam no INAMPS e as pessoas que tinham outros trabalhos de categoria dentro dessa hierarquização tinham direito
a atenção de medicina preventiva, tá? E aí, algumas características que eu tenho que me lembrar quando estiver fazendo uma prova, tá, gente? Lembrando que o meu material, eu gosto muito de estudar o material de Rômulo Passos, vocês têm também a abordagem feita por ele, assim como Rafael Marinho, dentre outros, e eu trago para disponibilizar para vocês de uma forma mais literária, tá certo? Então, vamos lá. As principais características dessa história de saúde pública, ela tem períodos que eu preciso entender esses períodos para eu conhecer sobre datas. É bem difícil o aluno conseguir estudar datas, porque ele precisa memorizar as datas e entender o que aconteceu naquele momento. Então, vamos imaginar que existia uma república desde 1889, e era uma república que a gente chamava de República Velha. Essa república, ela deu-se início lá nos anos 1880, 1889 e veio até 1930. Era o que a gente chamava de uma assistência, que era privada, com qualidade totalmente aquém, né? E não tinha quase que resolutividade. Nessa época, se combatiam pequenas doenças, né? Não tinham muitas prevenções, as pessoas morriam muitas das vezes, porque quando estavam nas zonas rurais, elas vinham para as cidades, elas não tinham assistência como elas deveriam, tá? Geralmente as assistências eram feitas nas casas de saúde, casas de misericórdia, né? Que eram chamadas santas casas, e ali naquele momento foram criados as caixas de aposentadoria e pensões, que eram as famosas CAPs, dentro lá em meados de 1923. Nesse momento, começou a assistência médica previdenciária, que é o que isso? Previne altas doenças, mas somente os trabalhadores, né, de algumas empresas tinham direito a isso. Então, nesse período, até 1930, nós temos a República Velha. Era onde o quê? Eu olho para o passado e identifico que algumas pessoas tinham direito à atenção. Então, quando se fala de República Velha, é esse programa, é esse tipo de modelo de assistência. É um modelo privativo, de qualidade baixa, com pouca resolutividade e outra, com nenhuma ou quase campanha para doenças. E quando se tinha, as ênfases eram somente para as doenças transmissíveis, né? E aquelas que aconteciam em decorrência de alguma doença rural, né? Daquela lavoura e dentre outras. Então, quando chegava na cidade, essas doenças elas se tornavam muito mais graves, porque não tinha ali uma campanha de prevenção para isso. E naquele período, as pessoas eram tratadas de forma qualquer, porque não tinha nada que constituísse uma boa condição de saúde para os tratamentos nas casas de misericórdia, né? Naquela população ali, era uma misericórdia mesmo. Então, fica fácil você entender, quando se fala de República Velha, eu tenho esse modelo de assistência aí, que foi de 1889, 1930, por aí, tá? Já na era Vargas, que iniciou-se em 1930, nós temos uma saúde pública a depender dos cargos, né? Também ali pelo Ministério da Saúde e da Educação, que foi mencionado nesse ano, tá? Já depois disso aí, eu tinha, pelo Ministério da Saúde, uma qualidade limitada, ainda baixa, de atenção à saúde. Porém, tinha-se já uma assistência médica, que eram prestada por meio dos próprios IAPs, mas para pessoas que trabalhavam com as categorias mais excelentes, aquelas que tinham atividades remuneradas e que tinham uma excelência mais extrema, elas tinham direito a uma assistência médica pela saúde pública, vamos dizer assim, que elas pagavam também por isso. E os IAPs, eles substituíram, né, as CAPs a partir de 1930. Então, a Era Vargas, ela começou a partir de 1930 e chegou até meados de 1964. Mais precisamente, as IAPs conseguiram adentrar ali com força total em 1933. É muito importante vocês entenderem e diferenciar essas datas, porque vocês vão precisar renovar o repertório de vocês a partir de agora, tá? O repertório de vocês não é nada de música de Anitta até você passar no concurso público. A música que você vai ouvir é
SUS, EBSER, tá? Enfermagem. É isso que você vai ter que aprender, isso que você vai ter que decorar. Deixa as músicas para quando você der aquele seu show, quando você passar e for chamado para o seu concurso, tá bom? E aí, já veio uma outra era, que é a era do autoritarismo. Aí você não estuda para concurso, vem perguntar sobre a pessoa que é autoritária, né? Não sabe nem o que é que tá falando ali naquele conteúdo, tá? Quando eu tenho a fase do autoritarismo, que deu-se início lá para 1964, chegou até 1986 em diante, lembrando que em 1981 ele já tinha uma abertura, né? Eu tenho, então, a saúde pública, já com a demanda também do Ministério da Saúde, mas também ainda de baixa qualidade, mas eu tenho uma unificação, tá? Porque o IAPS, que originou-se ao INPS já em 96, né? Ele já tem vamos dizer assim, uma abertura, né? Para esse eixo, e aí foi criado o INAMPS em 1977, tá? Elas se fundiram, IAPS e INPS, a partir de 1966, e logo depois disso veio o INAMPS. É importante você ver as eras e as hierarquias, que uma, quando vai apoiando e vai subindo a outra vai sendo passada pelo esquecimento. Então, eu tenho primeiro as IAPS, que substituíram as CAPs, então a CAPS veio primeiro, né? Logo após veio a IAPS, com a fusão das duas, deu-se a unificação delas, né? Originando ali o INPS, e mais previamente, em 1977, nós temos a criação do INAMPS, que desmembrou todas essas ações de assistência médica, que eram os INPS, transformando uma política pública ali privilegiada de setor privado. Nessa fase, né, dos INAMPs, nós tínhamos as políticas privilegiadas com assistência médica previdenciária, como as INPS e INAMPs, que eram restritas somente também aos trabalhadores que estavam ali sendo remunerados, né? Elas eram estendidas também para a pessoa que estava no período da ditadura militar e também aos trabalhadores rurais. Tínhamos assistência médica previdenciária centrada somente nas assistências e nas doenças de procedimentos com baixa qualidade de alto custo, o que culminou com a falência do NAMPS, porque não tinha o quê? Não tinha retorno financeiro. Então, não tinha como cuidar dessas doenças mais agravantes, porque se não tinha retorno, se não tinha um pagamento previdenciário para isso aí, não tinha como dar ênfase em doenças maiores que apareceriam naquele momento. Contudo, iniciou-se uma reforma sanitária na década de 70, ainda já depois de 77, né, com a criação do CONASP, que eram os conselhos, né, consultivos de administração de saúde previdenciária. E ali, por volta de 1981, nós estamos ali já na passagem das implantações de ações integradas, como as AIS, tá? As conhecidas ações integradas de saúde, que realmente foram reverenciadas em 1983. Com ela, aconteceu o fortalecimento da nova república, que se culminou ali em 1986, dentro da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Olha aí quanta história nós tivemos para chegar na 8ª Conferência de Saúde, que sempre cai em concurso público. Ela cai com um ano para você ali, ela cai ali como não uma pergunta, mas como uma abordagem ali de lex, para você lembrar quem vem antes, quem vem depois, quem vem porém, tá? E ali, com esse início da reforma sanitária, nesse movimento fortalecido na 8ª Conferência de Saúde, com o encontro de várias pessoas super importantes, nós tivemos o início do quê? Dessa descentralização das ações de saúde, tanto para estados e municípios, porque foram criados o Sistema Único, que é descentralizado, o SUDES, em 1987, e o SUS, que é o que nós temos hoje, em 1988, tá? Então, antes do SUS, por meio, né, dessa criação, nós ainda tivemos a SUDES,
que era o Sistema Único, mas ele era descentralizado de saúde. E agora nós temos o Sistema Único de Saúde, que é um sistema unificado, um sistema universal, é um sistema integral e equitário, né? Então, nós temos essa pós-constituinte, ou seja, todas essas adoções juntas, a universalização da saúde, onde todo mundo tem direito, e quando se fala de saúde, nós temos a lei pertinente, que nós vamos conversar sobre ela, que é a Lei 8.080/90, a famosa Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080, né, /90. Ela é uma lei da Constituição, é uma lei que fala da universalização, é a lei que implanta para você, usuário, para você, concurseiro, entender de uma forma lúdica que você nunca mais esqueça que a Lei 8.080/90, ela é uma lei orgânica da saúde, é uma lei universitária, porque ela dá direito ao usuário em qualquer âmbito, de qualquer lugar, em qualquer momento, ser atendido integralmente, com equidade, com honestidade, porque saúde é direito de todos e dever do Estado, é uma obrigação do Estado te conceder saúde, é a obrigação do Estado te conceder uma consulta médica, é a obrigação do Estado te conceder uma cirurgia, é a obrigação do Estado te conceder uma forma de boa vida, né? Porque saúde não é só a ausência de doença, mas a saúde também é um completo bem-estar do usuário, do ser humano como um todo, assim como moradia, como educação, como saúde para a sua família, como reabilitação, dentre outras que nós vamos estudar quando estivermos vendo a Lei 8.080/90, tá? Com essa extinção do INAMPS, já na Lei 8.689, guarde essa lei, a Lei 8.689 de 93, ela veio para tirar o INAMPS desse meio, enfrentando, né, e trazendo grupos corporativistas com empresas que naquele momento poderiam ali financiar maiores custeios, cirurgias, atenção médica, né, trabalho concentrado, para que você tivesse ali um subfinanciamento com um modelo centrado na doença ainda, né, centrado na doença, mas com ênfase universal e igualitário para todos, tá? E aí nós temos os modelos de atenção à saúde que nós vamos conversar sobre cada um deles. Nós já vimos que para termos a saúde pública como nós tivemos hoje, nós tivemos uma saúde devastada, nós tivemos uma saúde de um modelo que só era centrado naquelas mais precárias, como a tuberculose, a hanseníase, né? A famosa lepra dos anos de 1800, né? E ali eram centralizadas naquelas doenças daquela época. Não tinha aquele modelo onde se investigava, um modelo investigativo, que se investigava o motivo de determinadas doenças. Hoje nós temos um modelo assistencial diferente, que são modelos de atenção à saúde, e nós vamos entender como eles chegaram até nós, nesse caso, tá? Então, quando nós falamos do modelo assistencial de saúde, nós estamos falando de um modelo que é um modelo de organização dada para toda a sociedade como atenção e todo mundo tem direito a ele. Seja na assistência, seja no envolvimento tecnológico, tem direito a um exame mais profundo, né? Porque é uma perspectiva onde você vai cuidar, vai tratar para que ela se torne uma pessoa apta à sociedade novamente. Então, é um modelo diferenciado. Naquela época, as pessoas elas eram tratadas e colocadas nas casas especiais, né, de apoio, mas elas não tinham direito a voltar para sua família, muitas delas não tinham direito a voltar à sociedade, eram tidas como pessoas que não tinham direito à vida, a se regenerar, a trabalhar novamente. Eram pessoas que eram vitimizadas ali por aquelas situações de suas doenças, e eram doenças que eram realmente deixadas de lado até que a pessoa entrasse ali em uma situação grave e viesse a óbito de uma forma natural, como se podia dizer, tá? Hoje ninguém mais morre de tuberculose, né? Hoje nós temos tratamento para tuberculose, hoje nós temos uma
reivindicação para todas essas situações que aconteceram no passado. Hoje ninguém morre de hanseníase. Hoje ninguém mais morre por falta de vacina. Hoje ninguém vai morrer mais por gastroenterite. Obviamente, se não tiver tratamento, se não souber condicionar a sua saúde. Mas nós temos tratamento, nós temos hoje uma assistência preventiva, que era o que não acontecia nas fases anteriores, né? Então, esse modelo assistencial é um modelo assistencial que nós estamos presenciando ele no Brasil. São os modelos hegemônicos, caem muito em concurso. Então, quando nós falamos de modelos hegemônicos, nós temos dois tipos de modelos hegemônicos, que é o biomédico tecnicista e o sanitarista. Eu tenho o biomédico que vai trabalhar e tratar a doença, né? Localizar as suas manifestações, vai tratar, cuidar, prevenir, e o modelo sanitarista, que também faz como um todo na sociedade, né? Ou você acha que andar no meio de um esgoto, você andar no meio de ruas que tenham água ao céu aberto, lixo ao céu aberto, não seria um modelo também de assistência previdenciária, né? Um modelo que precisa ser observado pelo Estado, pelos gestores, e é um modelo que é totalmente contra a saúde. Não é um modelo que se espera do SUS, tá? Você encontra ratos pelos esgotos, ratos no meio da rua, né? Infestações de animais, tudo isso um modelo também que gera aí um conflito com a sociedade e que põe a sociedade em risco. Então, nós temos modelos hegemônicos e alternativos. Os modelos alternativos são aqueles que vão abranger alternativas eficazes para combater aquilo que não está trazendo um apoio considerável para uma assistência continuada, tá? Esse modelo biomédico é um assistencial, ele é preventivo, fortemente associado à terapia, né? Onde você condiciona essa pessoa à volta ao trabalho, pode ser destacado em várias características, né? Que infelizmente ainda é hegemônico no Brasil, tá certo? Nesse caso, nós temos muitas poucas pessoas que entendam que esse modelo biomédico é um modelo que, por mais complexo que seja a sua saúde, ela tem direito dentre a família inserida, né, no socioeconômico, ambiental, político e cultural. Ela tem direito a ser assistida em todos esses aspectos. Muitas pessoas tem um tratamento de saúde, mas não tem, por exemplo, uma visita domiciliar. Ela faz uma cirurgia, mas ninguém vai até a casa dela para ver como ela vai se comportar na sua casa, como é o nivelamento do chão, como é que é o teto, né? Como é que é a água dessa família? Será que é potável? Será que não é? O que é que podemos fazer para inserir um conforto para essa família? Então, isso é um modelo biomédico que muito se espera, né? Que ainda não é tão contribuído, porque você sabe disso. Quem já passou por algum tipo de situação viu que talvez nem tenha um assistente, né, visitando a sua casa. Então, é um modelo com foco ainda que precisa de crescimento em alguns pontos. Mas tem muitos bairros, por exemplo, na Grande Natal, na grande cidade, alguns interiores, que tem visitas constantes de uma pessoa que passou por uma cirurgia, por uma cesariana, né? Passou por uma retirada dos órgãos que necessitavam ser retirados, como, por exemplo, alguns órgãos que não vão ser reconstituídos a níveis de hormônio e tudo mais, que passa por uma situação psicológica, que precisa de um atendimento. Então, nós temos ainda esse foco, né? Que era um foco que a gente chamava de focos no individualismo, né? Então, nós temos uma ação que ela vê o diagnóstico do paciente, mas que eu proponho para esse paciente uma cura. Então, eu tenho esse foco individualista para cada paciente, tá? Você pode ter 3 pacientes em tratamento com câncer de mama, cada um deles vai desenvolver um aspecto, né, neurológico, humano, o que for, de como ele vai reagir com aquela doença. Então, o foco do individualismo é quando você predomina suas ações de acordo com cada um daqueles que precisam ser tratados em determinados aspectos sociais, tá? Quando eu falo da saúde encarada como mercadoria, ou seja, a doença e a saúde, é quando mais se estimula o consumo, né, da medicina e também dos tratamentos, como as medicações, nós temos aí um acesso
a pessoa portadora da doença como um estímulo do consumo. Então, sim, eles são focos, né, dos modelos biomédicos, porque trabalha. O médico vai precisar do estímulo do consumo da medicação para a cura e não pode ser encarado de uma outra forma que não seja também de uma forma de mercadoria. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e inclusive tem um filme muito legal que eu super indico para vocês que vão trabalhar com saúde, que é O Jardineiro Fiel. Vocês vão entender basicamente isso que nós estamos falando aqui sobre saúde e doença encarada como mercadoria. Quando vocês assistirem esse filme, coloquem o nome dele aí para vocês não esquecerem. O Jardineiro Fiel, eu acredito que tem no YouTube, é super interessante para você entender sobre esse mercado aí da doença, né? Ainda se tratando do modelo biomédico, nós também temos a ênfase, né, ao biológico, ao biologismo, né, que são os desmerecimentos dos fatores determinantes sociais, ou seja, você não está nem aí para o que vai acontecer com aquela pessoa após ela sair de uma doença, né? Uma pessoa está fazendo um tratamento com câncer. Uma certa vez eu estava atendendo um paciente, e aí ele porque queria fazer essa cirurgia, e ele achava que ele tinha um pé diabético, né? E aí ele queria fazer a cirurgia porque ele estava perdendo tempo de dinheiro, né? Vamos dizer assim, de trabalho, porque ele é pintor. E como pintor, quem trazia a alimentação da casa dele era ele. Ele sem a perna, que ele ainda não tinha caído em si, né? Ele sem a perna, como é que ele ia voltar a pintar tão rápido? Ele não ia poder. Então ele queria se livrar da perna, achando que com 2, 3 dias ele iria conseguir subir em escada, pintar, até poderia, vai conseguir, né? Porém, não é de uma hora para outra. Eu tenho que ver quais são os fatores determinantes daquela pessoa, né? Que é o chamado DSS, os desmerecimentos dos fatores determinantes sociais dessa pessoa, para que ele tenha uma ênfase, né, biológica na sua melhoria e condição de vida, psicológica também. Então, essas pessoas, elas precisam ser assistidas nesse âmbito também, porque eu não posso desvalorizar esse eixo do lado profissional, do lado humano, que essa pessoa vai ter. Então, sim, esse fator biológico, né, que nós entendemos, que nós queremos construir na área medicina, da assistência, é que todos nós temos essa condição de fazer com que a pessoa seja assistida como um todo. Isso é integralidade, tá? A desvalorização das ações de prevenção e promoção à saúde, né? Então, participação passiva ou subordinada dos consumidores, usuários de saúde. Então, eu tenho essa falta, né, da prevenção e promoção de saúde, como também nessa síntese, tá? Essa participação dos consumidores, no caso são vocês, eu sou consumidora da saúde, independente de ter plano de saúde, eu sou universal, eu sou SUS, tá? E essa desvalorização da prevenção e promoção de saúde, ela não poderia acontecer e nem continuar acontecendo, porém ainda existem muitas doenças aí que serão descobertas e que estão em descobertas e que elas precisam ser prevenidas, tá? E essa participação do povo, dos usuários, elas precisam ser ativas, elas precisam ser acionadas, elas precisam ser cobradas, elas precisam ser, por exemplo, nós tivemos a Covid, e aí o que é que muito foi se falado, né? Uso de máscara, lavagem de mãos, uso de álcool a 70 nas mãos e etc, né? Não transitar durante o período de quarentena. Se você teve ali um contato com alguém, você tem que ficar numa quarentena de no mínimo 15 dias ali, para ver se tem alguns sintomas gripais, né? Então, isso era o quê? Uma participação do usuário da saúde, porque ele tinha uma participação nessa valorização da prevenção, né, da saúde e também na promoção, caso ele tivesse com Covid. Então, nós temos essa ênfase ainda hoje, nós precisamos ter, né, ainda hoje, mas no modelo biomédico, né, muitos nós sabemos que não tinha essa intervenção, né? Era muito estruturado, era muito ali dentro das salas de reuniões, não eram passados para o público, tá? E aí nós temos o modelo também sanitarista, que é um outro modelo com foco de atenção, que também ainda é presente no Brasil,
tá? Ele característica dele é muito grande quando nós vemos programas de saúde, né? Ainda que poucos, mas existem os programas de saúde ambulatoriais, alguns fragmentados. Quando a gente fala fragmentado, porque são em poucas quantidades, né? Por exemplo, nós temos o programa de pré-natal, que ainda existe, muitas mulheres fazem o programa de pré-natal, né? E não sabem que ele faz parte de um modelo sanitarista, de um modelo o quê? De um modelo onde eu estou ali estreitando laço com aquela gestante para prevenção de agravos na gestação e pós-gestação, tá? Então, sim, o modelo de pré-natal é uma assistência fragmentada sanitarista, às vezes cai no concurso público com relação aos modelos, né, sanitarista, e muito aluno nunca ouviu falar que dentro da assistência ao pré-natal eu tenho um modelo sanitarista invertido nele. A puericultura, né, quando você tem as questões das culturas que são realizadas tanto dentro da demanda de pré-natal, quanto as demandas de pacientes que têm que fazer coletas, né? Tuberculose, hanseníase e sempre com ênfase, né, na demanda espontânea, porque o usuário ele tem direito da demanda espontânea. O que é isso? Ele tem direito de ser atendido onde ele quiser, tá? É lógico que existem as promoções de saúde e com essas prerrogativas nós temos as questões também de interbairros que nós vamos falar como já, né? Se não nessa aula, na próxima, se não der tempo, nós vamos conversar sobre territorialização, que é quando você entra ali num determinado UBS e ela diz assim, olha, volte depois, porque não é aqui não, viu? A sua fica ali, do outro lado da cidade, e a do seu lado não faz parte da sua campanha, né? E existe também essas questões de territorialização, tá? Que nós vamos conversar. Esse modelo ele começou a crescer já na década de 30, tá? E dentro desse modelo não eram valorizados os princípios das diretrizes da atenção básica de saúde, porque eles faziam o quê? Preveniu algumas situações que nós vamos ver. Nós tínhamos os modelos hegenômicos e os alternativos. Nos hegenômicos, né, era demanda espontânea, então ninguém ia atrás da pessoa, a pessoa vinha por livre e espontânea vontade, ela só procurava atenção quando ela estava doente. Então, não tinha aquela assistência voltada a ela, né? Tinha uma assistência que era a saúde fragmentada, não tinha planejamento, poucas ações de prevenção de doença e nenhuma promoção de saúde quase, tá? Já os modelos alternativos dentro ainda, né, do modelo sanitarista, existiam as assistências integrais, humanizada com responsabilização, vínculo entre o trabalhador e o usuário, articulações de demanda espontânea e demanda programada. Então, existiam os dois modelos, né? Como nós frisamos, ainda existem modelos hegemônicos no Brasil, desculpe, porque nós temos saúde fragmentada. Exceto que você vai numa UBS e você não encontra tudo que você gostaria. Você, às vezes, vai numa UBS e não tem tudo que deveria ter lá. Não tem odontologia, não tem serviço público de saúde para gestante, algumas delas, que eu já sei, que eu já vi. Não tem vacina em grande porte. Então, sim, quando você encontra uma demanda dessa, você tem modelos hegemônicos, tá? Que são modelos que fogem daqueles modelos específicos, que são os alternativos, que alternam, né, com relação ao hegemônico, para que eu tenha uma contribuição e atenção contínua para com o meu paciente. Então, modelos hegemônicos é aquele que ninguém quer, tá? É uma demanda que você não precisa saber que está doente para poder ter atenção. Então, quando você vê numa situação de concurso público, onde fala que a falha está no ser humano identificar as doenças, né? Ele é um modelo hegemônico porque ele precisa ter ciente que está doente para ir buscar atenção. Mas o modelo onde eu busco a atenção do meu paciente não é esse o modelo que se espera. Tem uma atenção voltada para aquele modelo de busca ativa, que é onde eu vou buscar o paciente na sua casa para ele ser tratado, vou condicionar o seu tratamento e vou reabilitá-lo à sociedade, tá? E aí, é importante você entender isso, gente, porque quando as pessoas tinham uma doença e elas buscavam alternativa para tratamento, né? Eu tenho que entender qual é a história natural das doenças nos meios da sociedade, desde a época da idade antiga para da idade que nós estamos agora, tá? Então, existe uma linha de tempo, que são os momentos históricos, que vão confrontar justamente com os momentos que eram os momentos de saúde pública daquela época.
Geralmente as pessoas com o pensamento religioso, que acreditavam nas mágicas, né? Elas acreditavam que as práticas de Idade Média, que naquela época tinham, elas entendiam que as doenças, elas eram espirituais, tá? E que elas poderiam, assim como chegou no corpo, elas poderiam também sair de forma mágica, com incensos, com velas, com orações ou dentre outras coisas, né? Quando a gente fala da medicina hipócrita, ou hipócrita, desculpe, né? Eu estou falando de uma medicina mais o quê? A medicina que nós usamos, que é a medicina grega, do Hipócrates, né? Nós temos as teorias dos miasmas, tá? Que deu-se dentre aos Império Romano com as práticas de saúde pública que nós temos até hoje, tá? E já dentro da relação da Idade Média, nós temos também algumas doenças que voltam para o pensamento religioso, como, por exemplo, que as doenças são fragilidades do pecado. Então, por conta do pecado, algumas pessoas elas acreditavam na Idade Média que elas eram doentes por conta daquilo ali, que precisavam fazer a purificação da alma, né? Como o corpo físico e ser menos importante do que eles estavam sentindo. Eles precisavam era cuidar da alma. Então, existia esse trânsito do pensamento religioso também ainda, junto com o pensamento hipócrata, tá? Cai também nos concursos públicos para você ver a linha do tempo e saber desmistificar cada uma delas. Já quando você lê a linha do tempo do Renascimento, você está falando da época que persiste o misticismo, ainda existe o misticismo, tá, gente? Muitas pessoas ainda acreditam nisso, tá? Mas também a revalorização do saber técnico. Você junta o útil ao agradável, você une as duas coisas, tá? Então, você tem o cuidado diante das ervas, o cuidado que vem da mineração, o Renascimento ele traz esse cuidado como uma valorização mais técnica, onde se precisa, né, da metalúrgica, o ar que você respira, né? Tudo isso aí está envolvido dentro do Renascimento. Já a medicina social, ela lidera, ela condiciona também os aspectos econômicos, sociais e culturais que estão envolvidos na saúde, doença da população. Então, tudo isso aí vai contribuir. Se a pessoa é mais pobre, ela tem aí menos conhecimento, ela vai ter mais acesso a doenças, porque ela não vai ter uma portabilidade de ensino e também não vai conseguir se precaver de algumas doenças, né, que possam aí existir. Se tratando do Covid, por exemplo, muitas pessoas moradores de rua não sabiam o que estava acontecendo. Alguns deles foram acionados bem já depois, quando todo mundo já estavam fazendo as suas ações preventivas. Então, sim, essa era de medicina social, ela tem que englobar os aspectos econômicos e sociais como um todo, e que toda a população ela tenha direito aos saberes e também das condições das doenças, tá? Em se tratando da era bacteriológica, né? Eu tenho aí a era que já deu início aos antibióticos, quando foram encontrados as bactérias acionadas, né? As bactérias, descobriu-se que ela precisava de um vetor, aliás, de um hospedeiro, ela é um vetor, né? E ela precisava de um hospedeiro para transmitir-se. Foi também indicada uma era farmacológica aí dos antibióticos, tá? Então é importante alencar a era bacteriológica com essa era das medicações bacteriológicas que nós encontramos aí com alguns anos depois. E aí, o modelo unicausal, gente, ou multicausalidades, é quando eu tenho agentes de modelo de vários tipos de resultantes de doenças, como, por exemplo, uma pessoa ela tem um desequilíbrio, e aí é o que a gente chama de modelo integral, né? Da pessoa que ser tratada como um parte integrante do seu corpo. Então, esses modelos multicasal é quando ele tem um agente agressor, pode ser até o surgimento de uma bactéria, e por conta desse agente agressor, ele se encontrou também com outras determinadas doenças, né? Com uma crise epidemiológica, entende? Então, são as pessoas ou os modelos onde múltiplas causas causavam outros danos na sociedade. E a produção social, ó, causalidade, né?
substituída por determinação, são as hierarquias e as condições que estavam ligadas à estrutura social. Então, quanto menos essa pessoa tinha de cultura, de educação básica, sanitarista, de educação realmente de base, mais acesso ela tinha às doenças e menos acesso ela tinha à sociedade e ao espaço que nela teria direito, tá? Então, são algumas eras aí das doenças e da revolução também, tá? E aí, nós trazemos para vocês aqui uma revisão de tudo isso que eu falei, né? Aí a gente traz uma parte de uma forma mais diagramática, né? Que a gente fala assim, com essa tabelinha de tudo que a gente viu ali para dar uma revisada, né? Então, aqui eu tenho a questão do direito à pessoa ao tratamento, né? Como entra as determinadas doenças e como age a promoção à saúde. Então, eu tenho um ambiente, o agente, o hospedeiro. O ambiente é aquele fator condicionante que vai condicionar, né? No caso, a pessoa A adoecer, ela emite um agente e esse agente encontra-se ao hospedeiro e faz a transmissibilidade, né? E com essa transmissibilidade, ela tem o quê? O estímulo de agressão. Deixa eu trazer de uma forma mais lúdica que você entenda. Você está numa sala de aula e aí aquele ambiente é o quê? A sala de aula. Só que antes de você entrar com a sua turma, aquela sala de aula estava infectada com vários vírus, né? Vírus da gripe, influenza, né? Covid, vários vírus ambulantes lá. Até o sarampo tinha misturado. Então, era um ambiente condicionado a doenças. Porém, nesse ambiente existiam vários tipos de hospedeiros. Existiam os hospedeiros que estavam vacinados e os hospedeiros que não estavam vacinados para determinadas doenças. E esse agente bacteriano, viral, o que fosse, ele estava ali esperando um hospedeiro que era o quê? Um hospedeiro propício para ele ter um estímulo de transmissibilidade. Então, vamos dizer que se você não tenha a vacina do sarampo, você estava predisposto a ter alguma daquela virulência lá, você se tornou um hospedeiro, tá? O agente saiu do ambiente, ele foi para você e como hospedeiro você teve o estímulo de agressão a todo o outro ambiente. Essa transmissibilidade não ficou agora somente nessa sala. Ela passou dessa sala e ela foi para outras particularidades ali da sala de aula, já passou pelos corredores e já foi ali invadindo outras salas. Então, você teve ali uma manifestação clínica, né, desse estímulo da patologia. E aí, contudo, eu vou promover saúde de forma que essa pessoa precisa ser uma condição de atenção. Eu vou entender se a moradia dela está adequada, se a escola dela está adequada, se a alimentação dela está adequada, para eu fazer com que ela tenha uma proteção específica diante daquilo que ela foi agredida. Como isso? Utilizando imunizantes para as outras pessoas não serem contaminadas com o seu hospedeiro, aliás, com o seu agente infeccioso, né? A saúde ocupacional dessa pessoa, o que ela vai fazer para controlar esses vetores, que é super importante, e tudo isso é uma história natural das prevenções das doenças, para que eu não tenha patogenese, né? E dessa patogenese chegar a um estado mais crítico de essa pessoa chegar até mesmo à morte. Então, quando eu tenho uma patogenese em crescimento, eu tenho que entender que essa história natural da doença, ela também pode ser prevenida, ela deve ser combatida para que ela não chegue no eixo final, que é a morte, tá? Então, tudo isso vai depender da interação, dos estímulos e da reação. E essa reação, ela é ocupacional. A pessoa pode fazer o trabalho, né, da interação, evitando aquilo que agrava a doença, como, por exemplo, a pessoa que tem polidipsias, né, tem aí o colesterol elevado, né, colesterol alto. Então, eu vou estimular para que ela tenha o quê? Fatores condicionantes de saúde. Limitar as incapacidades dela. Então, ela vai evitar, né, maiores complicações. Então, ela vai evitar o crescimento dessa doença para não chegar ao óbito. Ela vai ser medicada, ela vai trabalhar o corpo, né? Ela vai fazer um exercício, uma caminhada. Então, isso é promoção de saúde. Então, está tendo um estímulo, uma interação com estímulo para que essa reação não seja
final, né? Não chegue ao óbito, quando ela cresce, né? O que eu quero fazer é que essa prevenção, ela tem que ser dividida. Quando eu observo uma situação primária, é observar o que tinha naquela sala de aula, lembra? Quando eu falo de prevenção primária, o que é isso? Eu sei que aquela sala de aula está toda infectada, então eu vou fazer uma prevenção antes dos alunos entrarem. Eu vou fazer uma limpeza, né, em todos os armários, tá? Uma esterilização contínua ali a vapor, né? Eu vou combater aqueles vírus que estão ali naquele ambiente. Então, isso é uma prevenção primária. Quando eu estou prevenindo que algo aconteça, eu estou falando de algo primário, e o SUS estabelece isso nos níveis de prevenção, tá certo? Já a prevenção secundária, quando você já localizou a doença, você entende que a pessoa precisa se tratar, se cuidar, para que ela não seja, né, interferida numa situação terciária ou até mesmo, aliás, terciária, ou até mesmo numa situação que ela não tenha mais como se reerguer. É quando ela chega numa situação de óbito. Então, por isso que a saúde, ela precisa começar da fase primária, com a promoção de saúde e proteção específica dos agravos. Secundária, quando ela vem dar o diagnóstico e tratamento, que vai ter a limitação ou não dessa situação, né, que o paciente está descrito. A reabilitação, que vem como terciária, já chega também a quaternária, né? A quaternária, que tem uma proteção contra as ações de saúde desnecessária. É quando a pessoa está reabilitada e ela tem uma promoção que não tem mais a ver, ela continua, por exemplo, fazendo tratamento de reabilitação, fazendo um tratamento quimioterápico, tá? Então, se não tem mais essa necessidade, eu não tenho mais como continuar na quaternária. E uma quinquenária, né, que é uma medida preventiva. Por exemplo, a pessoa está em tratamento de síndrome de burnout, câncer, né? Você não vê aquele tratamento de câncer que a pessoa tem, pode se reincidir, pode voltar em menos de 5 anos, não recebeu alta total. Então, isso seria uma quinquenária, seria uma situação de prevenção quinquenária. A cada 6 meses, a cada 2 anos, a cada 5 anos, essa pessoa faz uma nova reavaliação para ver se realmente a doença está estagnada ou ela saiu, né, por completo do corpo daquela pessoa. As pessoas com síndrome de burnout, elas tendem também a ter uma recaída quando elas retomam a análise do trabalho. Então, é muito importante a pessoa que está em tratamento de crise de burnout, né, que nós sabemos que é uma das doenças mentais que muito se afeta na saúde pública também, tá? Então, essas pessoas com burnout, elas voltam a trabalhar e quando chega lá, ela não está tratada, não está reabilitada, ela volta para a terciária, entende? Porque ela não foi reabilitada da forma devida, ela já chegou com tudo, ela ainda sente ali que aquele ambiente não é um fator condicionante de vida positiva para ela. Então, ela volta para a terciária para ter certeza de que ela vai continuar com o tratamento e ali ela realmente está reabilitada com as situações psicológicas, enfim, para que ela consiga sair dessa medida de prevenção e retomar. Assim, dentre outras doenças, que elas podem chegar na fase quinquenária e retornar para a forma terciária, porque não está de acordo com o retorno, né, dessas especificações, tá? Ok? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Estão tomando sua água? Tem algumas pessoas que estão aparecendo aqui que saíram. Eu acredito que por questões de internet, alguma coisa do tipo, viu? Mas estou vendo aqui, eu não estou entendendo muito bem, mas enfim, gente, o SUS ele tem que ser estudado realmente assim por pequenas quantidades, pequenos aspectos e tudo mais, para que você não fique desorientado, porque são questões de datas e é como se você estivesse realmente lendo uma novela,
tá? Assistindo a novela. Então, passando por toda a sua cabeça aí. Lá no conjunto do início, nós tivemos, né, uma passagem aí de uma história crítica do SUS, como lá no começo, né, tudo no começo, para alguns são flores, para o SUS não foi nada disso. Nós ainda estamos em construção de laços, o SUS ainda tem muito a nos oferecer, nós somos só uma particularidade dele, e nós, enquanto profissionais da saúde, estamos aqui com o dever de aprimorar e cobrar aquilo que nos é proposto, né? O que a Organização Mundial de Saúde quer para com todo em efeito mundial é que nós tenhamos saúde, tá? Mas nós sabemos, e é muito importante enquanto estudante entender que nada nessa vida é feita por uma única pessoa e que os gestores, cada um deles, condicionam a sua forma de gestão àquilo que bem entende. É, por isso que eu gosto quando falar para vocês sobre SUS e vocês estiverem fazendo uma prova, não se questionem daquilo que você vê na tua UBS vizinha, no teu hospital público que você foi assistir, que você foi atendido. Não é aquilo que você viu na UPA, é aquilo que tem aqui no papel. A gente está bem no comecinho ainda do SUS, não chegou ainda nem no ponto crucial. É só para que você entenda que o que nós temos de resumo, né? Vamos dizer assim, que é uma bíblia isso aqui, tá? E se torna complexo sim, né, Anderlé? Porque a gente não tem um costume de se falar sobre isso. E, é claro, tudo que tem aqui você vai ter que ler, vai ter que estreitar laços com isso, e fica bem mais dinâmico quando você tem essa interação com alguém te explicando. Por quê? Quando você chega numa situação, né, como essa que nós estamos, a saúde pública ela tende a estar bem distante daquilo que está no papel, né? E aí você chega numa situação onde você só vê a saúde pública porque você só trabalha e é aquilo que você vê no seu ambiente de trabalho. É muito mais cômodo você estar vendo aquilo ali. Só que quando você vai estudar, você tem uma outra reação, porque você vê que o SUS ele foi criado bem dividido, bem organizado, bem estruturado. E que não é isso que você vê comumente. Aí se torna realmente complexo porque não é algo que nós vivenciamos. Não é algo que o gestor que nós estamos trabalhando em determinado lugar faz. Não é algo que acontece quando você é assistido pelo SUS, né? Você é tratado com desleixo, muitas das vezes. As pessoas não te dão realmente as cartas na mesa, não diz quais são os teus reais direitos e deveres. Então, realmente se torna mais difícil para a gente entender o SUS dentro da Constituição Federal. Quando eu falo do SUS dentro da Constituição Federal, o que rege, o que pede para mim, enquanto usuário, e quanto consideração que eu tenho que ter e ser considerada perante as leis, é que eu tenho seguridade social. Eu tenho um conjunto de ações que é de iniciativa dos poderes públicos, destinados a mim como direitos à saúde, tá? Desde a Constituição de 88, no artigo 194. E aí eu tenho que entender que conceito de saúde é esse que tanto se fala nos concursos e que dizem que eu não tenho direito, né? Eu tenho vários tipos de conjuntos de integrações que são de iniciativa dos poderes públicos junto com a sociedade e ela é organizada exclusivamente pelo poder público. Então, daí você entende que vem de quem está gerindo, vem lá de cima. E aí você vai começar a falar sobre políticas, né? E quando se fala de política, se fala de político de estimação. Ah, porque eu sou, que a questão agora é direita e esquerda, não é isso? Eu sou direita, eu sou esquerda. Mas você tem que botar uma coisa na sua cabeça, que quando você vai fazer um concurso público, você é uma política construída, tá? E dentro dessa política construída, você não pode ser nem A,
nem B. Você vai ter que ser aquilo que manda a Constituição, porque são nelas que estão as nossas é, constituintes e as ações nelas integradas para uma melhoria, tanto para mim quanto paciente, como para mim também como um provedor público. Quando você se tornar uma pessoa pública, quando você passa no concurso, você é uma pessoa pública. E enquanto pessoa pública, você está sendo pago pelo dinheiro dos teus colegas usuários, que não necessariamente são funcionários públicos como você será. Você está sendo pago por mim, pelo meu esposo, pelos meus filhos. O dinheiro que você recebe é da sociedade. Você já parou para pensar assim? Então, enquanto você é um usuário, tão somente do SUS, agora você faz parte do poder público, você agora também é um servidor público, você está sendo pago pelo serviço público. E o serviço público é da sociedade. Entende? É muito importante você entender dessa forma, para que você consiga entender quais são os seus direitos e deveres como sociedade e também como profissional da saúde pública, tá? Então, a Seguridade Social, pode ser tanto financiada pela sociedade, como também de forma direta e indireta, dentro dos termos da lei que estabelece lá no artigo 195 da Constituição Federal do Brasil, tá? Então, eu tenho 3 particularidades, que são as famosas tripartites, que condicionam isso tanto para os municípios, para os órgãos estaduais e federais. São as famosas tripartites. Não sei se vocês já ouviram falar, que são a União, o governo e o município. Essas tripartites, elas contribuem como um todo, trabalhando juntas de forma direta e indireta para financiamento tanto de cargos como de gestores políticos, como de organizações públicas, como hospitais, privativos ou não. Então, tudo isso trabalha por financiamento de seguridade. Toda vida que você ouvir falar de financiamento de seguridade ou financiamento está no artigo 195 da Constituição Federal, tá? De 88, artigo 195, ele vai falar tudo sobre financiamento da Seguridade Social. Toda sociedade, de forma indireta ou indireta, ela requer recursos, né, dessa Seguridade Social, tanto pelo orçamento da União, como também dos estados. Para você ser atendida no município, requer que você receba um recurso que é proveniente da União, que é direcionado para os estados, e os estados direcionam para os seus municípios. Então, são 3 particularidades. Uma pirâmide, onde o eixo inicial é o órgão da União, que é o governo federal, ele vai distribuir para os estados e os estados distribuem para os municípios, tá certo? Diante disso, nós temos os orçamentos, né, que estão dentro dos municípios, independente ou utilizado das contribuições sociais como um todo, como os usuários do SUS, como contribuintes, né? E aí, como contribuinte, essas contribuições, elas fazem parte desse financiamento da Seguridade Social, tá certo? O empregador, né, da empresa, da identidade, aliás, da empresa e da entidade equiparada da forma da lei. Aí, quando a gente fala nisso, quando você tem os rendimentos trabalhistas, boletos pagos ou qualquer tipo de pessoa física, faturas de banco, faturas de receita, né? Tudo isso aí rege a você uma seguridade social, né? Então, quando você paga as suas contas em dia, quando você paga as suas contribuições, você é contribuinte da Receita Federal, né? O seu salário, quando você estiver lá na EBSER, ele não vai vir todo para você. Você vai ter o bruto, né? Você vai ter o líquido. Então, o líquido ali é teu, né? E aí você vai ter o quê? As suas contribuições sociais.
São essas contribuições sociais que fazem com que a saúde seja um direito de todos e um dever do Estado, tá? Porque são com essas contribuições que nós, usuários do SUS, temos garantia de políticas públicas e econômicas, tá? Com redução, e o que eu quero e eu pretendo, e que se deve esperar é com redução do risco de doença. Porque se eu tenho agravo de doença, eu tenho uma situação que o paciente ele pode vir a óbito, ele pode piorar. Nesse caso, o objetivo é acessar universalmente esse paciente, de forma igualitária, de serviços com promoção, proteção e recuperação. Então, quando se fala de saúde, é um direito de todos, dever do Estado. Eu estou falando da Lei 8.080/90, que ela garante, né, todo esse rumo de políticas públicas e sociais, tá? Dentro de ações que são de relevância pública junto ao poder público. E também do Estado para com o município. Então, quando eu falo das tripartites, eu estou falando de forma hierarquizada que a União, no caso, o governo federal, ele é o poder hierárquico maior, porque ele distribui as suas contribuições para os estados agora, em contrapartida, irão distribuir para os municípios, de forma regionalizada, tá certo? Nisso, eu tenho a constituição do Sistema Único de Saúde, onde existem as descentralizações, né, de cada esfera de governo. Tem um valor, né, universal, hierárquico federal, que é descentralizado de forma integral ou dentro também das prioridades para as atividades regionais, estaduais e de organização de secretarias municipais, tá? Lembrando que sempre a participação da comunidade é efetiva em todos esses órgãos, porque nós somos uma comunidade como um todo. Então, estratégia de concurso. Lei Orgânica da Saúde, 8.080/90, ela tem o poder constitucional e de que a obrigação do dever é me constituir enquanto pessoa saúde, e a saúde não é só uma ausência de doença, mas é todo o bem-estar, né, geral dessa pessoa. Ele tem que me condicionar, né? Eu tenho que ter condições de estudo, eu tenho que ter condições de moradia, condições de trabalho, né? Como pessoa, uma reposição ali em a participação da sociedade. Só para a gente estreitar esses laços aí, tá? Dentro desses recursos, pessoal, existem os recursos, como eu falei, União, estados e municípios e distritos federais, né? A Receita, ela recebe o líquido, né, do respectivo correspondente ao que não pode ser inferior a 15% de toda a demanda da Constituinte. 12% são dos estados da Receita de suas competências e o município 15% da Receita de suas competências. O Distrito Federal fica com 12% a 15% das receitas de suas competências estaduais. Nós vamos entender mais sobre essa participação na nossa próxima aula, para que você entenda melhor sobre os trabalhos que são realizados e o que é feito com esse valor que é inserido da Constituição Federal para os meios organizacionais estaduais e municipais, e assim também como os distritos federais. Nós vamos entender quais são os trabalhadores, né, assim como o técnico de enfermagem, agente comunitário, quais são os que estão inseridos nessa área, porque é grande importância para mim, enquanto estudante de enfermagem, conhecer a empresa que eu quero trabalhar, eu preciso entender o que é o SUS também na parte direcionada à organização gerencial a nível de valores que estão sendo expostos para mim enquanto pessoa, né? Enquanto uma pessoa da organização pública, tá? Então, na próxima aula, nós vamos entender mais sobre essa dinâmica dos pisos salariais da enfermagem.
E aí vocês vão entender os pisos salariais da enfermagem, a demanda dos agentes comunitários e como são dimensionados isso aí. Vamos entender como é relacionado a esses valores, quais são as leis, quais são os artigos relacionados a isso aí, e terminar, né, finalizar essa parte de legislação do SUS, tá certo? Para que eu entenda bem direitinho, de uma forma mastigada, referente àquilo que o concurso da EBSER sempre costuma pegar, tá certo? Outra coisa, no planejamento de estudo, nossos estudos estão voltados mais para a parte de legislação mesmo. Existe a grande possibilidade dos alunos não aderirem a estudar ao SUS e à legislação EBSER, que são onde tem uma pontuação extremamente importante para você dentro das estratégias de concurso, tá? Tão importante quanto áreas específicas da enfermagem. Uma coisa que eu gostaria de falar para você, que se você está estudando, né, você não se martirize em querer resumir, ler tudo comendo livros, assim, porque você não vai conseguir. Vai ocasionar em você uma tempestade chamada tempestade cerebral e você não vai conseguir lembrar de nada, porque você não está estudando da forma correta. A partir do momento que nós revisarmos essa parte de resumão do SUS e legislação da EBSER, nós vamos resolver questões da banca que está sendo proposta para nós. Resolvendo as questões, serão mais fácil de você entender a como estudar as específicas da enfermagem. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dar um aulão de fundamentos da enfermagem para você, lembrando que de uma a dois tópicos que eu for falar com você aqui em 2 horas, não vai cair uma questão dela. E você não vai conseguir raciocinar. Você precisa aprender a raciocinar o que pede os questionamentos, que geralmente nessa demanda, que você não consegue entender o que pede a questão, é que você marca a questão errada. Às vezes você não consegue identificar que aquele questionamento está totalmente errado e que também as respostas que elas vão querer daquele questionamento é justamente uma resposta errada, porque nem sempre o correto é a resposta correta para aquela questão. Existem também as formas de você identificar as questões mais complicadas, que com certeza elas não são as corretas, e que geralmente em alguns concursos públicos e algumas bancas, elas te colocam um questionamento com 2 a 3 corretíssimas, sendo que a quarta vai estar mais correta porque tem uma frase a mais ou talvez uma palavra a menos. Então, são esses conceitos que nós vamos aprender a resolvendo as questões que eu vou pontuar aqui com vocês. Então, na nossa próxima aula de sexta-feira, nós iremos terminar o resumão do SUS. Nós iremos colocar, assim como amanhã, eu vou passar alguns questionamentos também para vocês resolverem aí, mas não vão tentar resolver agora no final do ano, tá? Vai aproveitar as festas de final de ano. É uma coisa que eu sempre gosto de dizer para os meus alunos: aproveita as férias também. Não fica também tão estressado com foco passar a entrada de ano estudando, a não ser que você queira, aí é uma coisa sua. Eu não vou fazer isso, eu vou curtir a família, vou brincar e vou sorrir. Então, você fica à vontade para isso. Eu liberarei os gabaritos, né, o mais breve possível. E até quarta-feira eu espero a tua inscrição para sexta-feira que vem. Quero te lembrar uma coisa. Essas aulas eu vou fazer com, no mínimo, apenas 10 alunos. 10 a 15 alunos. Eu não vou motivar mais pessoas. Quanto menos aluno tiver, mais interessante é para mim poder ajudar e atender você com as suas dúvidas durante o concurso público. Vocês podem tirar dúvidas comigo, com meu esposo e até mesmo no grupo com questionamentos referente ao projeto da EBSER. Nós estamos aqui com foco para que você passe e eu não quero de maneira nenhuma assustar você nesse primeiro dia com o SUS te fazendo correr, muito pelo contrário. É só o comecinho, a gente termina já já essa revisão na próxima semana. E na outra sexta-feira, na sexta-feira 3, nós vamos revisar e vai ser 3 horas, quase 4 horas direto de legislação da EBSER. E eu tenho certeza que depois dessa revisão da legislação EBSER,
você não vai deixar nenhuma questão errada. Eu tenho certeza que você vai acertar todas, tanto EBSER quanto SUS. Você vai entender de uma forma mais dinâmica, construindo aí uma elucidação nas questões que você terá, tá bom? Então eu vou encerrando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão vir no meu privado, podem conversar comigo, tá certo? Que nós vamos tirar essas dúvidas. Ou pode deixar aqui também no chat alguma dúvida, alguma sugestão, o que você achou da aula de hoje. E na sexta-feira nós teremos o nosso próximo encontro rumo ao concurso EBSER 2025, o ano das possibilidades. Desejar um feliz ano novo a todos, que vocês possam realmente entender que o ano novo só depende de cada um de vocês. Vocês fazem a diferença nos estudos, vocês fazem a diferença nesse concurso. Eu tenho certeza que vai ser uma vitória maravilhosa ver os meus alunos aprovados, nem que seja na última, um atrás do outro ali, mas com a possibilidade da chamada. Ah, claro, aqueles que estudam, tá? Não queiram roubar aquilo que não te pertence, não, você não merece, mas sim aquilo que é de teu direito. Se você estuda, é direito seu receber. Então, tenha uma ótima tarde. Até próxima sexta-feira. Já faz a tua inscrição, porque eu quero te ver aqui sexta-feira de novo e nós vamos terminar o resumão do SUS. Direto ao ponto. A partir das 13 horas, nós já vamos iniciar o resumão do SUS e não vamos ter hora para acabar. Vai ser uma tarde todinha para finalizar essa parte do resumão do SUS, tá? Agora, no privado de vocês, eu irei colocar a apostila, que é a minha apostilazinha, e vocês já vão dando aquela revisada. Um beijo, fiquem com Deus. Até sexta-feira da semana que vem. Ótimo ano novo!